Venha comigo a uma fascinante viagem aos Alpes do norte da Itália e ao sul da Suíça. Um panorama com beleza de tirar o fôlego. Encontramos aqui picos cobertos de neve em sua maravilhosa majestade. Vales ricos em verde, regados por límpidos regatos. Enormes planícies acarpetadas de perfumadas flores silvestres. Pomares e vinhedos repletos de deliciosos frutos. Este é um território de Deus, quase o céu na terra. Mas uma coisa trágica aconteceu nestes Alpes há muitos anos. A neve se tornou vermelha de sangue. O sangue do povo de Deus. Uma história comovente e ao mesmo tempo inspiradora nos aguarda neste programa. E uma fascinante profecia bíblica também. Está escrito, com George Vanderman, apresentando o Cristo vivo como resposta às suas necessidades mais profundas. Hoje, por que tantas religiões? Por que tantas religiões? Você já fez a si mesmo esta pergunta? Provavelmente sim. A resposta não é difícil de se achar. Faremos uma pausa no exame das igrejas individualmente para descobrirmos uma profecia no âmago de Apocalipse. Uma profecia que acabará com a confusão que muitas pessoas têm quando diante de tantas e diferentes estradas para o céu. Começamos nosso estudo aqui nos Alpes, onde há muitos anos viveu um povo gentil chamado os valdenses. Por muitos séculos, eles mantiveram brilhando a luz da verdade no meio das trevas espirituais. Os valdenses preservaram a antiga fé entregue aos santos por Jesus Cristo em pessoa e pelos apóstolos. A fé que havia sido negligenciada e mal utilizada pelos líderes religiosos. Nos encontraremos de novo com os valdenses mais tarde neste programa, mas primeiro quero lhe fazer uma pergunta. A evidente erosão da fé pela igreja cristã surpreende você? Afinal, o Velho Testamento registra uma ligação contínua com a apostasia, e o Novo Testamento predisse que a história se repetiria. Mais uma vez, um afastamento constante da verdade iria corromper a verdadeira fé. Os apóstolos Pedro e Paulo foram alertados disso. Bem, o livro de Apocalipse também predisse as lutas do povo de Deus durante a era cristã. Vamos dar uma olhadinha no capítulo 12. Vamos ler os versículos 1 e 2 de Apocalipse no capítulo 12. Ouçam. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, e estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Ora, quem é esta mulher? Bem, na Bíblia, Deus usa muitas vezes o símbolo da mulher para representar a igreja. Uma mulher pura, entende? Para representar seus sinceros seguidores, e uma mulher imoral para representar o cristianismo caído. Portanto, esta mulher pura de Apocalipse 12 deve representar o povo fiel de Deus. E note que a mulher estava grávida. Uma criança está sendo atacada. Veja nos versículos 3 e 4. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. O dragão aqui não é outro senão Satanás, o inimigo mortal da igreja. Lembra-se de como Satanás, trabalhando através de Herodes, o imperador romano, tentou destruir Cristo, matando os bebês do século masculino em Belém? Mas o menino Jesus escapou com seus pais, Maria e José. Você conhece a história. Depois que Cristo cresceu e começou seu ministério, o inimigo o atacou com uma nova estratégia. Ele abordou o Senhor no deserto com várias tentações ardilosas. Mas Jesus se recusou a trair a sua fé. Enfurecido, Satanás tentou ainda outra tática. Ele atraiu os líderes religiosos com seus enganos. Assim que obteve o controle da liderança religiosa da época,
O inimigo usou os líderes para perseguir Jesus. Eles aparentemente venceram Cristo lá na cruz, mas ele ressurgiu vitorioso do túmulo para ascender ao trono de Deus. Note, o versículo 5 diz a mesma coisa. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. O diabo ficou totalmente frustrado com seus ataques contra o Filho de Deus. Assim, decidiu voltar-se contra a mulher, a igreja. Ele atacou o povo de Deus com a mesma estratégia que havia usado contra Jesus. A história se repetia de uma maneira incrível. Ouça o que aconteceu. Primeiro, o diabo tentou matar a igreja primitiva. Ele usou os líderes romanos como seus agentes, como havia feito contra o menino Jesus. Mas apesar da feroz perseguição de Nero e seus sucessores, o cristianismo sobreviveu e cresceu. Satanás percebeu que não poderia destruir o povo de Deus pela violência. Assim, o inimigo se aproximou da igreja com tentações sutis. Ele determinou atrair seus líderes, fazendo concessões em sua fé. Muitos recusaram-se a ceder, permanecendo fiéis ao seu Senhor, como Jesus tinha sido quando tentado. Mas o inimigo conseguiu, mais uma vez, manipular os líderes religiosos da época. E como na época de Cristo, a verdade ficou enterrada debaixo da tradição. O povo fiel de Deus, ao recusar participar da apostasia, foi marcado para morrer, como Jesus tinha sido. A história registra o fato trágico. Leia em qualquer biblioteca. Os líderes religiosos martirizaram milhões de crentes sinceros sem nenhum crime maior do que o de seguir a palavra de Deus. Durante muitos séculos, os santos tiveram que viver escondidos. Está no versículo 6 de Apocalipse 12. E a mulher fugiu para o deserto. Você sabe, a igreja, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Ora, temos aqui uma profecia de tempo. Um período de perseguição durando 1260 dias. Estes dias são literais ou eles são simbólicos? É útil lembrar que o livro de Apocalipse lida com símbolos. Lembre-se também que a perseguição durou muitos séculos. Muito mais esses 1260 dias. Mais provavelmente 1260 anos. Não seria esse, afinal, o tempo indicado pela profecia, 1260 anos? Aparentemente sim, porque na profecia simbólica, um dia deve representar um ano. Isto é o que os reformadores ensinaram. Martinho Lutero e outros criam que este período de tempo representava 1260 anos de opressão sobre a igreja na Idade Média. E a história confirma isso. No século VI, a igreja foi influenciada pelo imperador Justiniano a expedir um decreto retirando toda a proteção aos hereges, como eram chamados os fiéis seguidores de Deus. E essa perseguição tinha atingido uma fúria incontrolável em 538 depois de Cristo. Somando-se 538 com 1260 anos, isso nos leva a um pouco antes da nossa época, 1798. Nesse ano exatamente, Napoleão interrompeu o poder que vinha oprimindo os fiéis. Assim, durante os séculos negros, como a profecia de Apocalipse predisse, o povo de Deus foi para os esconderijos. O versículo 16 nos diz que, e a terra ajudou a mulher. As montanhas dos Alpes e de outros lugares remotos da terra promoveram a proteção da igreja. Ela sobreviveu. Apesar de tudo, a luz da verdade jamais se apagou por completo, embora tenha ficado bem fraca às vezes. Os valdenses. Venha comigo visitar sua capela secreta, chamada Chiesa della Tanna, que quer dizer Igreja da Terra. Só apoiado nas mãos e joelhos, você consegue descer o túnel rochoso até o salão de reunião deles. Nesta mesma caverna, perfeitamente camuflada pela natureza, os valdenses por muitos anos adoraram a Deus escondidos. Mas chegou finalmente o dia quando um grupo deles foi cercado aqui por soldados que fizeram uma fogueira na abertura. O oxigênio foi consumido e os valdenses cantaram louvores a Deus até deixarem de respirar. Não. Ninguém sabe quantos crentes verdadeiros derramaram seu sangue durante o longo exílio da igreja no deserto. Mas assim como Deus cuidou do seu filho,
ele também preservou seu povo. E quando Jesus saiu do túmulo vitorioso, a igreja finalmente emergiu de sua hibernação no deserto. A esta altura eu quero informar que a palavra igreja aqui não significa religião. A religião luterana, a religião batista, a religião adventista, não. No Novo Testamento, a palavra igreja, da palavra grega eclésia, quer dizer simplesmente os chamados por Deus. Você não gostaria de ser um dos que são chamados por Deus? Vamos ver agora uma ilustração que ajudará a entender a experiência do povo de Deus em Apocalipse 12. Suponha, por favor, que você está em pé ao lado de uma colina, vendo uma enorme planície numa extensão de muitos e muitos quilômetros. Você nota uma estrada de ferro, só dos trilhos, cruzando a planície e desaparecendo em um túnel. De repente, você ouve o som de um trem se aproximando. E aí você a vê, uma enorme locomotiva antiga com 2 vagões de passageiros. Ela passa velozmente, digamos, a 100 km por hora. Uma linha apenas, lembre-se. Agora, se a locomotiva preta, com os seus belos vagões Pullman, desaparece num lado do túnel, você não esperaria que a mesma locomotiva preta, com os mesmos vagões Pullman, saíssem do outro lado? É claro que sim. Mas e se, porventura, a locomotiva preta, com os 2 belos vagões de passageiros, entrar por um lado da montanha e do outro lado sair um trem diesel moderno puxando vários vagões? Você iria dizer, algo deve ter acontecido com o trem dentro do túnel. E é claro que você estaria certo. Bom, vamos esquecer agora os trens por um momento. E vamos imaginar que a verdadeira igreja começasse a seguir o caminho do tempo no início da era cristã. Visualize a igreja de Apocalipse 12 com a sua fé pura, viajando pelos séculos, passando o 1º século, o 2º século, o 3º século e o 4º. Ali pelo ano 538, tornou-se necessário, a fim de preservar sua fé, que ela se escondesse, e assim ela desaparece no túnel do deserto por mais de 1000 anos. Eu quero lhe perguntar isto. Você não esperaria que a mesma igreja, ensinando o mesmo conjunto de verdades que havia sumido de vista tantos e tantos anos antes, emergisse do túnel do deserto, ensinando a mesma mensagem que os primeiros cristãos ensinaram? Claro que esperaria. Mas e se do túnel saísse não uma igreja, mas muitas igrejas, muitas religiões diferentes? Você diria que alguma coisa deve ter acontecido dentro do túnel. E é claro, você estaria certo. A história da igreja revela que algo perturbador aconteceu durante a Idade Média. A verdade sofreu, tornou-se fragmentada, todavia sobreviveu. Temos notado como Deus interveio para restaurar a verdade negligenciada parte por parte, como ele levantou reformadores um por um para trazer de volta a verdade que tinha sido esquecida durante os longos séculos no deserto. Martinho Lutero apareceu em cena para restaurar a pulsação do cristianismo. E a reforma começou, mas ela só terminou no século XVI. A luz apenas começava a surgir no deserto do túnel. Francamente, poderíamos esperar que todas as verdades escondidas por tanto tempo poderiam ser recuperadas de imediato, todas de uma vez? Não, provavelmente não. Lutero redescobriu que o perdão vem pela fé somente em Jesus Cristo. E assim temos a igreja luterana. Mas a importância de algumas outras verdades não foi vista claramente por Lutero. Algumas dessas verdades negligenciadas nós já discutimos nesta série de programas, tal como o batismo por imersão, que foi recuperado pelos anabatistas. Anabatistas, como vê, aproximaram-se dos grandes estudiosos protestantes e os instaram a aceitar essa nova luz. Seria de se esperar que aceitassem, mas não aceitaram. De modo que temos hoje a Igreja Batista. E quando outras verdades vieram através de Wesley, as igrejas estabelecidas o recusaram. Isso fez nascer os metodistas. A história continua assim. Você vê, o nosso problema é a triste tendência humana de confiar no passado,
traçar um círculo em torno de nossas crenças e chamá-las de credo, trancar-se em um credo. Agora, estes credos originais ajudaram a reinstalar os alicerces do cristianismo, mas eles não fizeram provisão para a luz futura. E por isso temos tantas religiões hoje. Lembre-se outra vez do que Deus disse em Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A verdade, se a seguirmos, brilhará cada vez mais, sempre mais gloriosa, sempre avançando, nunca se afastando, nunca ficando imóvel. Você pode ver o que Deus está tentando fazer com o seu povo? Ele quer preservar cada raio de luz que cada reformador guardou tão cuidadosamente, acrescentando a ele novas verdades descobertas, que também haviam se perdido através dos séculos. Ele não iria querer apresentar este pacote inteiro, esta mensagem em toda a sua beleza original, a um mundo tão desesperadamente necessitado. E isso vem acontecendo. Lenta, mas seguramente, as verdades há muito escondidas vêm surgindo da confusão da Idade Média. À medida que verdades adicionais são recuperadas, outros movimentos têm passado a existir, cada um liderando nova luz redescoberta. Vamos agora ver o último versículo de Apocalipse 12, o versículo 17. E o dragão, Satanás, irou-se contra a mulher, a igreja, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Temos aqui uma descrição do povo de Deus dos últimos dias. Lembre-se, não estamos falando sobre religiões especificamente agora, mas apenas do povo de Deus. Você notou as marcas que os identificam. Guardar os mandamentos de Deus e guardar o testemunho de Jesus. A fé em Cristo e a guarda dos mandamentos de Deus vão juntas, percebe? Os 10 mandamentos. Poderão eles conter verdade negligenciada também? Talvez, quando criança, você os tenha decorado. E quanto ao 4º mandamento? Ele não é uma verdade muito negligenciada? Você já notou que o 4º mandamento, o mandamento do sábado, é diferente dos outros? 9 dos mandamentos nos dizem o que devemos fazer para Deus e para o nosso próximo. Mas o mandamento do sábado nos diz o que Deus fez por nós. E ele nos convida a partilhar do descanso merecido por Deus por sua obra. Vamos ler este 4º mandamento juntos. O que me diz? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. O 7º dia, sábado, nos convida com certeza a celebrar a obra de Deus como nosso Criador. E há uma outra razão por que adoramos a Deus. Há uma outra para santificarmos o 7º dia. Ouça, venha comigo reverentemente até o Calvário. É a tarde de sexta, perto da hora de saudar o sábado. Jesus, pendurado na cruz, relembra tudo o que ele fez pela nossa salvação. E aí, já agonizando, ele proclama: está consumado. Missão cumprida. Humanidade redimida. Outra vez, Jesus descansa, no sábado, em homenagem à sua obra terminada, assim como ele fez após a criação. Só que desta vez ele descansa no túmulo. E em seguida, ao descanso do sábado, Cristo levanta e ascende até o trono dos céus. A ideia de adorar no sábado, o 7º dia, o sábado do 4º mandamento, pode ser nova para você. Ou você pode ter ouvido dizer que a guarda do sábado é legalística. Bem, nada poderia estar mais longe da verdade. Sabe, a palavra sábado em si quer dizer descanso. É o oposto de trabalho. Cada semana, o sábado nos convida para nos afastarmos das obras humanas e descansar nas obras de Deus. E isso, meu amigo, é o Evangelho. Sem o descanso do sábado, a nossa obediência à lei de Deus seria legalismo. Jamais esqueça, não somos salvos por guardar a lei de Deus, e sim por descansarmos em Cristo. Isso é o Evangelho, sábado.
Entre os deveres essenciais esboçados na lei, o sábado nos oferece descanso. Nas obras de Cristo por nós. Agora, entendemos por que Jesus proclamou a si mesmo o Senhor do sábado. Mostramos a nossa fé a Jesus, nosso Criador, nosso Redentor, descansando no 7º dia. O sábado nos faz lembrar da maior coisa que nosso Senhor fez por nós. As razões por que o adoramos. E isso traz à tona uma pergunta. Já que o 7º dia, que chamamos de sábado, é evidentemente o dia de culto do Senhor, porque muitos cristãos guardam o primeiro dia da semana, o domingo. Bem, nós vimos num programa anterior que a Igreja da Idade Média, sem autorização das Escrituras, assumiu a responsabilidade de mudar o sábado para o domingo. Por volta do século XVI, cristãos fiéis aqui e ali ainda guardavam o 7º dia. Um grupo de anabatistas, por exemplo, observava o sábado apesar da feroz perseguição. Bem, finalmente a verdade negligenciada e quase esquecida sobre o sábado, 7º dia, foi recuperada. E desde o século XIX, milhões de cristãos ao redor do mundo têm começado a adorar no sábado da Bíblia. Que herança Deus tem para nós hoje, destacando as verdades vitais resgatadas pelos grandes reformadores. E agora, nos gloriosos momentos finais da Reforma, ainda redescobrindo verdades. Não devíamos todos continuar avançando em direção à luz? Que desafio para o cristão alerta e fiel. E agora, quando nos aproximamos do encerramento do programa, eu quero contar para vocês uma pequena história que ocorreu não faz muito tempo. Um menino apacentava as ovelhas do pai e não muito distante, naquele vale, um outro garoto vizinho apacentava também as ovelhas do seu pai. Bem, os garotos ficaram muito amigos. Um dia, uma forte tempestade chegou, de repente, e os garotos, com suas ovelhas, se refugiaram dentro de uma grande caverna. Quando a tempestade passou e era hora de eles voltarem, surgiu um problema para eles. Não conseguiam separar as ovelhas. Algumas eles conheciam, mas outras eles tinham dúvida. Finalmente, desesperados, com medo de apanhar de seus pais, eles rumaram para casa. Um seguiu por uma trilha e outro por outra. E o que você acha que aconteceu? Sim, as ovelhas se separaram sozinhas, perfeitamente, cada ovelha seguindo seu próprio pastor. Está vendo? Dava para pegar qualquer ovelha daqueles rebanhos e dizer a quem pertencia pelo pastor que ela seguiu. É assim que se sabe. Você é uma das ovelhas de Cristo? Você é, se você o seguir quando ele revela a sua verdade em sua palavra. Seja qual for essa verdade. E você pode tomar essa decisão perante o Senhor, agora mesmo, enquanto oramos. Querido Deus, obrigado por revelar provas de um grande desígnio, introduzindo-nos aos estágios finais do grande conflito entre Cristo e Satanás, no qual Jesus e sua verdade serão vitoriosos. Temos buscado em companhia de crentes de diversas religiões as verdades esquecidas, a fim de estarmos preparados para aquele dia final. Nós agradecemos pelo que temos aprendido e fazemos de Jesus o nosso Salvador através de uma decisão pessoal agora mesmo. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Vivemos em meio a tantas informações que nos sentimos confusos e perdidos. A diferença entre o certo e o errado parece que diminui a cada dia. E em meio a tantas mudanças, como posso obter um princípio de vida que me garanta a felicidade? Será que existe alguma fonte segura para todas as nossas perguntas? Sim, a Bíblia. Este livro contém todas as respostas. E para ajudá-lo a encontrá-las, o programa Está Escrito preparou especialmente para você uma série de estudos para que você descubra o que a Bíblia tem a dizer. Estes estudos vão trazer a paz que você busca e vão ajudá-lo também a entender o mundo. Este curso é de graça. Você merece conhecer as respostas. Você merece ser feliz.
É uma pena, mas chegou o momento de dizer até logo a todos. Mas lembrem-se, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.